dia especial. Um dia especial o Senhor preparou para nós, para que possamos viver o seu propósito e não a nossa proposta. Quem deseja viver o propósito de Deus? Eu desejo, sou a primeira pessoa. Quero viver o propósito de Deus para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério. E desejo também um propósito de Deus para você, para o seu ministério e para a sua casa. O mundo tem proposta, mas Deus tem propósito. Aliás, o mundo tem muitas propostas. O Senhor Deus tem uma linda propósito para você, aliás, na palavra. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, no capítulo 28, onde relata os últimos dias do rei Davi, posso dizer do pai Davi, eu vejo muitas revelações poderosas na palavra, que traz assim uma edificação muito grande para a igreja. Em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo de número 6, diz assim: e ele me declarou: teu filho Salomão construirá a minha casa e os meus pátios, porque eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu pai. Na versão original, fala assim: eu serei seu Abba. A palavra Abba significa papai. A palavra Abba significa pai e mestre. Você sabia que você tem um pai e mestre nesta noite olhando para você? Isso para mim é o máximo. Estar aqui nesta noite, adorar o Senhor, e ao mesmo tempo entender que Ele é pai e mestre para mim, para a minha vida. Ainda no capítulo 29, no versículo 1, diz assim: o rei Davi disse mais a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e ninguém mais para esta missão. Contudo, ele é jovem e inexperiente para realizar uma obra tão grande, tão majestosa, porque não é para os homens, e sim para o nosso Senhor Deus. Você acredita que Deus tem uma missão para você? Você acredita que Deus tem uma grande obra a realizar na tua vida? Eu vejo aqui nessa palavra, eu vejo que Deus escolheu Davi. Lá em 1 Samuel capítulo 13, se você for ler todo o capítulo, você vai entender que por intermédio do profeta Samuel, Saul foi rejeitado. Ele foi rejeitado porque ele não cumpriu, ele não andou nos mandamentos do Senhor. E nós entendemos na Bíblia que todo aquele que não vive o mandamento, ou não anda no mandamento bíblico, ele é rejeitado, ele perde. O Senhor estava pronto para restaurar toda a vida de Saul, mas não, ele saiu fora, perdeu a oportunidade. E o profeta disse para ele: o Senhor já escolheu o Senhor já escolheu uma pessoa, e esta pessoa é segundo o seu coração. Olha que palavra. Você pode pegar na mão do seu irmão e falar: ei, você acredita que Deus escolheu você e você é do coração dele? É fácil. Se eu perguntar para você, você tem filho e filha?
O seu filho é do seu coração. Está no seu coração, não é verdade? Deus escolheu Davi. Davi cresceu. As histórias de Davi são lindas. Foi ele que matou o gigante, foi ele que matou o urso, foi ele que matou o leão. Foi ele que batalhou em grandes batalhas, guerras, e ele teve vitória. Mas também Davi falhou, principalmente na sua paternidade. Quando se fala de Davi, logo pensamos no adultério dele, na morte de Urias, em todos os problemas que ele teve na sua família. Tudo bem, quem não tem problema, quem não tem dificuldade, quem nunca errou aqui, quem nunca pecou? Todos nós erramos e todos nós pecamos. Mas a diferença de Davi com Saul é que Davi nunca desistiu de estar vivendo o propósito do eterno. A diferença de Davi com Saul é que Davi sempre permaneceu na presença de Deus. E o segredo, meu irmão, o segredo, minha irmã, ei, jovem, o segredo é permanecer no propósito do eterno. O propósito falhou, teve morte na família, teve traição, teve estupro, teve tantas coisas na vida, na família de Davi. Mas uma coisa eu digo para você, falhou sim, mas Deus restaurou a família de Davi. Eu tenho uma mensagem e tenho uma palavra, uma liberação de Deus para você. Talvez você errou, talvez você falhou, mas se você está aqui nessa noite disposto a receber de Deus, Deus está pronto para restaurar a sua vida, restaurar o seu casamento, restaurar a sua família, restaurar você, para que o nome dele seja glorificado através de você, através da sua vida, através da sua família. Você acredita nisso? Eu creio. Então o Deus que nós pregamos é um Deus que restaura. Muito bem, isso foi o início de Davi. Agora nós lemos lá no finalzinho da história de Davi. Teve sucesso, Deus quer que você tenha sucesso. Davi teve riqueza, Deus quer que você tenha riqueza. Davi teve revelações profundas do Senhor. Só você ler o Salmo que você vai entender. Deus quer que você tenha revelações. Deus falou com Davi, Deus quer falar com você. Davi falou com Deus, então fale com Deus. No finalzinho de tudo, Davi queria construir o grande templo, sonho do rei Davi. Mas Deus falou: não, Davi, você foi um homem de guerra, então esse propósito você não vai viver, mas o teu filho vai viver. Talvez existem propósitos e sonhos que você não vai viver, mas a tua geração vai viver, os teus filhos vão viver. Aleluia. Eu creio nisso. E Deus falou para Davi: eu escolhi toda a sua família, mas dentre todos os seus filhos eu escolhi um para uma grande obra. E eu estou com essa palavra inspiradora no meu coração para dizer para você: ei, Deus te escolheu para uma grande obra. E nessa grande obra, Ele quer que você tenha paz e prosperidade. Nessa grande obra, Ele quer que você seja feliz e alegre. Deus não tem prazer quando você vem aqui com cabisbaixo, triste, magoado, dizendo: ah, não dá nada certo para mim, acho que eu vou embora, eu não vou congregar mais, eu vou desviar, eu vou afastar. Eu digo para você: ei, não. O Pai está aqui nesta noite, Ele diz para você: ei, meu filho, eu quero ser pai e mestre sobre a sua vida. Eu quero ser pai e mestre para a sua vida. Ah, igreja, eu quero ser pai e mestre para você. E foi assim que aconteceu. Deus escolheu Salomão. E através dessa palavra, o seu pai liberou uma palavra poderosa para o seu filho. Repete comigo, fala assim: o pai pode liberar uma palavra
poderosa para o filho. Quantos pais que eu tenho aqui? Mãe, pai, quantos? Você, levanta sua mão, fica assim. Você tem autoridade espiritual para liberar uma palavra poderosa para o seu filho, para a sua geração e para a sua casa. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus pode abrir portas, o Senhor pode multiplicar, o Senhor pode fazer coisas tremendas, o Senhor tem o melhor para a tua geração, Deus tem melhor para nós. Na paternidade o pai tem autoridade sobre o filho. No ministério o pastor tem autoridade sobre a ovelha. No ministério discipulado, o discipulador tem autoridade sobre o discípulo. Palavra poderosa. Qual foi a palavra poderosa de Davi para Salomão? Está lá no capítulo 28, versículo 10. Lá no finalzinho fala assim: portanto, ser forte e realiza a obra com o melhor das tuas mãos. Você acredita nessa profecia? Que o pai mestre nessa noite está dizendo: ei meu filho, ser forte e trabalhe, ser forte, faça obra, aleluia. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de autoridade, uma palavra de poder sobre a tua vida, para motivar você, para alegrar você. Por quê? Porque esse sonho é um sonho grande, porque esse templo é um templo grande, essa construção é algo muito poderoso. E Davi sabia que o seu filho Salomão precisaria de uma palavra dele para que ele avançasse no seu ministério. Fica sabendo disso. Quantos filhos que tem aqui? Você precisa de uma palavra do seu pai. É importante a palavra da sua mãe. Quantos discípulos aqui na nossa igreja? Você precisa da palavra do pastor. Você precisa da palavra da pastora. Você precisa de uma direção. Seguindo isso, não tenho dúvida, a prosperidade virá sobre a tua vida. A bênção do Senhor virá sobre a tua vida. Talvez Salomão, ele pensou: como vou construir um templo tão grande? Eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma direção. Mas a Bíblia diz que ainda no capítulo 28, a partir do versículo 11, 12 e 13, Davi, seu pai, entregou primeiro para Salomão, primeiro entregou uma planta. No versículo de número 12, entregou um modelo. E no versículo de número 13, entregou todas as instruções. Para você cumprir a sua missão, para eu cumprir a minha missão, eu preciso de um modelo. Mas não deve ser qualquer modelo. Existem muitos modelos aí fora, mas existe um modelo perfeito. Fala assim: existe um modelo perfeito. E esse modelo perfeito vem do Senhor, vem de Deus, vem do nosso Pai, para você nesta noite. Você acredita nisso? Eu creio. A Bíblia diz no versículo 12: e deu-lhe o modelo de tudo o que o Espírito de Deus havia falado em seu coração. Olha, irmãos, Salomão recebeu o modelo do seu pai para uma grande obra, para a sua missão. Salomão recebeu todas as instruções do seu pai. Nós estamos vivendo uma geração desconectada com a paternidade divina. Nós estamos vivendo uma geração desconectada com a paternidade espiritual. Nós estamos vivendo uma paternidade desconectada com a paternidade biológica. Estamos vivendo uma geração que os filhos não querem mais honrar os seus pais. E isso tem trazido influência dentro da igreja, e principalmente no reino espiritual. Você precisa de um modelo.
Eu preciso de um modelo. Nós precisamos de um modelo. E da onde vem esse modelo? De acordo com a palavra. Esse modelo vem do Espírito de Deus. Vem do Senhor, diretamente dele, para você, para a sua família e para a sua geração. Aleluia. Mas pastor, por que eu preciso desse modelo? Você precisa desse modelo para você cumprir a sua missão, para você andar no caminho certo, para você ter convicção que você está no caminho da sua bênção, da sua vida eterna, para que você venha prosperar, crescer, que não venha errar, falhar, mas que você venha acertar. É isso. Então o pai e mestre tem um modelo para você hoje. Esse modelo vai conduzir você para um ambiente melhor. Esse modelo vai conduzir você para algo melhor. Esse modelo que vem de Deus vai levar você para o seu destino, e o seu destino vai ser um destino certo. Esse modelo vai conduzir você para um lugar tremendo, fantástico, de repente para você cumprir o seu sonho. Aliás, quando se fala de sonho, eu acho que todos os sonhos são extraordinários, todos devem sonhar, mas muitos sonhos são frustrados. Sabe por quê? Porque não existe um modelo. Se existe um modelo, ele não é perfeito. Para que o teu sonho se torne realidade, você precisa estar dentro de um modelo perfeito. E esse modelo deve vir do Senhor, deve vir de Deus, do Espírito de Deus, para a sua edificação, da edificação da sua casa e da sua família. Então chegou o momento de nós nos prostrarmos diante do Senhor, do nosso Pai e Mestre, do nosso Abba, e dizer: Senhor, eu preciso viver esse modelo. O nosso pastor tem apresentado esse modelo. A nossa liderança tem vivenciado esse modelo. E a geração que entender essa palavra, esse modelo, vai ser uma geração próspera. Eu vou repetir. Essa geração, a geração que entender essa visão, essa palavra, vai ser uma geração próspera. Vai ser uma geração próspera. Aleluia, aleluia. Você não vai tomar emprestado, você vai emprestar. As portas vão se abrir para você. Os teus filhos serão prósperos. A tua casa será próspera, no nome do Senhor Jesus. Se você acreditar, levanta a sua mão e exalte a Ele, glorifica a Ele. Então Deus escolheu Davi, dizendo: Deus escolheu meu filho para essa missão, porém ele é inexperiente, não tem experiência. Pastor Elton, uma grande obra na mão de um homem que não tem experiência, vai dar certo? Se ele não tem um modelo? Não vai. Você está visualizando o seu filho aqui agora? Você consegue visualizar ele? Consegue? Cadê? Ponta assim, ó, o seu filho. Olha o que eu vou falar para você hoje. Você pai, você mãe, você conhece o nível de maturidade do seu filho. Vocês conhecem. Viu, meu irmão? Olha para o pastor Elton. Ele é pastor, mas o senhor tem mais maturidade que ele. Seu pai conhece o nível de maturidade que você tem, Elton. Elton, olha para o seu filho aqui. E você sabe o nível de maturidade que o seu filho tem. Mesmo que ele queira algumas coisas, você sabe se ele está pronto, se ele não está pronto. Entendeu? Na paternidade, o pai sabe se o filho está pronto. No ministério, o pastor ou a pastora sabe se nós estamos prontos. E no reino espiritual, da mesma forma, o nosso pai e mestre Abba, ele sabe se nós estamos prontos. Então achei interessante. A maturidade faz parte de um processo, e nós não podemos queimar etapas. Viu, jovem? Talvez você tenha 18 anos e falar: eu quero casar. Você está pronto para o casamento? Talvez você, jovem, eu tenho 13 anos, quero namorar. Será que você está pronta para namorar?
O seu pai sabe se você está pronta ou não. Então etapas quer dizer, é lento, é chato e é demorado. Isso é a maturidade. E talvez se você dobre os seus joelhos e fala: Deus, eu preciso, Pai, o Senhor não está olhando para mim. Deus, aí, calma, você ainda não está no nível, você ainda não está pronto, ainda você não pode assumir, ainda você não pode receber. Eu estou moldando, eu estou trabalhando. Talvez é isso, Deus está olhando para você nesta noite. Não é que Deus recusou você, rejeitou você, não. Deus está trabalhando em você. Então pega na mão do seu irmão aí, aperta ele, aperta a mão dele, até ele fala ai, fala ei, não reclama não, porque a sua vida está no controle do Pai. O Pai está trabalhando na tua vida. Não queima etapas, não queima. Deixa o Espírito Santo trabalhar fortemente na tua vida, para que você venha crescer no padrão divino. Aleluia, amém? Então pais maduros, filhos maduros. Davi teve essa definição do seu filho. O filho obediente vai seguir a direção do pai, porque Davi sabia exatamente, porque está na Bíblia. Uma obra é muito grande, mas meu filho não tem experiência. Ele vai precisar de um modelo. Ele vai precisar da minha presença. Escute, filho, você precisa da presença do pai. Pai, você precisa ser presente. Isso serve para o pai e para a mãe. Ei, meu irmão, na paternidade espiritual, o pai, o pastor, o líder, ele sabe o melhor para você. Sabe o que é interessante nessa palavra? Eu vejo que Davi, ele alinhou a sua paternidade com a paternidade divina. Ele conectou o seu coração com o coração do Pai. E eu vejo que ele falou: agora, com essa conexão, eu vou conectar com o coração do meu filho Salomão, porque eu sei o que Deus tem para a vida do meu Salomão, e eu não quero que ele seja um filho frustrado. Eu quero que ele cresça, que ele prospere, que ele seja um rei, que ele tenha caminhos e portas abertas. E foi isso que aconteceu. Uma obra tão majestosa. Muitas vezes a paternidade do homem não está muito longe de entender a paternidade divina, mas Davi entendeu, e nós como pais devemos entender, para seguirmos uma direção correta em nossa missão como filhos. Porque se for falar de paternidade espiritual, todos nós somos filhos espirituais. E eu volto a dizer, Deus falou por intermédio de Davi. Davi falou para Salomão: Deus escolheu você. Deus escolheu você, Salomão. Você tem privilégio, sabe por quê? Porque Ele me disse que vai ser Abba na tua vida. Ele vai ser pai e mestre. Eu acho isso demais e quero profetizar. Ei, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Eu quero repetir para você entender. Ei, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu a sua casa. Deus escolheu a sua família. Para a igreja Betel. Deus escolheu a igreja Betel. Por quê? Porque Deus quer ser Abba sobre nós. Ele quer ser pai e mestre sobre nós. Amém? Depois que ele entendeu isso, Davi falou: agora eu preciso ajudar o meu filho. Entra o que? A oferta pessoal. Olha que interessante. Olha que interessante, no capítulo 29 e versículo 3. Além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus, quero nesse momento doar do meu tesouro pessoal. Oh glória! Eu como pai, eu tenho um tesouro espiritual. O nosso pastor, a nossa pastora tem um tesouro espiritual. Você pai, você mãe, existe um tesouro espiritual aí no seu coração. E o nosso pai, o grandão, o Deus eu sou,
Ele tem um tesouro especial para nós nesta noite. Mas Davi falou: eu vou doar do meu tesouro pessoal. O que? Ouro, prata. Está na Bíblia. Toneladas de ouro, prata, madeiras, pedras. Ele ainda desafiou toda a congregação e todo o povo. Ele, como pai espiritual de todos aqueles servos, de todos aqueles filhos, de toda aquela congregação, ele falou: como pai espiritual, eu vou entregar do meu tesouro pessoal uma grande oferta, e vocês devem fazer o mesmo, porque a minha bênção, a bênção da minha geração vai vir sobre vocês, e vocês serão prósperos, e vocês serão felizes, dentro dessa liberação. Por isso que eu falei no início dessa palavra, a palavra do pai tem poder sobre a vida do filho. E o filho que obedece a palavra do líder, do pastor, do seu pai, não tenho dúvida, ele será próspero, abençoado e feliz. Buscamos viver as bênçãos do pai, claro, desejamos as suas promessas, mas existem princípios a serem seguidos para vivermos as promessas. E eu vejo esse princípio na vida de Davi, para toda a congregação e principalmente para o seu filho. Prova disso, que o seu filho, Salomão, ouviu do Senhor esta palavra: pede-me e eu te darei. Pede-me e eu te darei. E se Deus falasse isso para você, Vera? E se Deus falasse para você hoje essa palavra: ei, meu irmão, ei, você pede, pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Ah, pastor, eu quero um carro novo. Ah, pastor, eu quero uma moto. Ah, pastor, eu quero riqueza. Ah, pastor, eu quero uma casa. O segredo para Deus nos abençoar não é aquilo que talvez está no nosso coração como em primeiro lugar, o desejo da nossa alma. O segredo da bênção de Deus é pedir aquilo que Deus tem preparado para nós. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Salomão falou: eu não quero riqueza, eu não quero fazenda, eu não quero a morte dos meus inimigos. Senhor, eu quero sabedoria. Que o espírito de sabedoria desça sobre a igreja nesta noite. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, através da sua sabedoria, derrama sobre a sua vida, sobre a sua mente. Se você acredita, levanta a sua mão sim, e fala: eu quero a sabedoria em nome do Senhor Jesus. Então o pai Davi foi o exemplo, ele doou ouro e prata, tudo isso, para que o templo fosse construído, na gestão do seu filho. Sucesso de Salomão foi sucesso porque ele seguiu esse modelo, essa orientação dentro da paternidade do seu pai. Quer viver o sucesso de Deus? Segue essa bênção e você viverá eternamente abençoado. Porque a Bíblia diz, lá no capítulo 28, versículo de número 8: toda a sua geração vai receber essa boa terra. Todos os seus descendentes vão receber essa herança. Só recebe herança quem é filho. Quem é filho? Quem é filho aqui hoje? Quem é filho? Deus tem uma herança para você. Ei, Deus tem uma herança para nós. Aleluia. E essa herança, ela é eterna. Vamos desfrutar ela onde? Na eternidade. Então o que é oferta, meus irmãos? Oferta é o ato de oferecer, doar algo, um oferecimento, uma ação de oferecer alguma coisa. É comum, é mais comum o pai doar para o filho, e menos comum o filho doar para o pai. Se o seu pai tivesse muito dinheiro agora, com certeza ele daria para você. Mas é menos comum nós, como filhos, abençoar os nossos pais. Não tome como um puxão de orelha não, mas como uma orientação pastoral. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Paternidade biológica. Honre o seu pastor, honre a sua pastora.
paternidade ministerial. Ei, paternidade espiritual. Honre a Deus sobre todas as coisas, e a bênção do Senhor virá sobre a sua vida. Você acredita nisso? Amém? Como filho esperamos receber algo, mas Davi deixou esta palavra no versículo 16 do capítulo 29, versículo 16. Davi deixou essa palavra: ó Yahvé, nosso Deus, toda essa riqueza que doamos a fim de construirmos uma casa em honra ao teu santo nome, vem das tuas próprias mãos, e todo esse tesouro pertence a ti. Olha que interessante. Toda essa riqueza, todo esse ouro, toda essa prata, madeira, tudo isso que nós estamos doando para a construção e para o sucesso, vem do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós doamos, tudo que nós ofertamos, é de Deus, já pertence a Ele. Amém, irmãos? Entendimento para vivermos esse princípio, e através desse princípio conquistarmos a promessa do Senhor para nós. E para eu terminar, quer ser abençoado, entenda esse princípio: tudo que você tem e oferece, doa, vem das mãos do Pai e pertence a Ele. Precisamos ensinar esse princípio para os nossos filhos. Tudo que temos pertence a Ele, porém precisam ser generosos em doar. Ensina o seu filho a ser um doador. Não ensina o seu filho primeiro a ser um conquistador, tomar para si. Primeiro ensina ele a ser um doador. Precisamos doar mais do que receber. Isso é um princípio. Lucas capítulo 15, versículo 31, todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Lá no finalzinho, o filho que é servo, que é escravo, e o pai respondeu para ele: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Por que você está bravo em relação ao seu filho que estava morto e reviveu, que estava perdido? Ele foi salvo, ele foi liberto, ele foi restaurado. Tudo que é meu é seu. Se coloque em pé que eu quero orar por você. E eu quero que você profetiza para você mesmo: tudo que é do reino é meu. Tudo que é do reino é meu. E tudo que eu tenho é da minha geração. E tudo que nós temos é do Senhor. Tudo aqui pertence a Ele, é dEle, é para a honra e glória e louvor dEle. Amém, igreja? No versículo capítulo 1, versículo 3 de Efésios diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pega na mão do seu irmão, fala para ele: Deus tem paz e prosperidade para você. Mais forte: Deus tem paz e prosperidade para você. Igreja Betel, Deus tem paz e prosperidade para vocês. Em nome do Senhor Jesus, seremos felizes nessa terra, seremos prósperos nessa terra. Senhor, conforme o Senhor abençoou Davi, conforme o Senhor abençoou Salomão, eu peço essa bênção sobre a igreja, ministério de Betel, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Esta bênção, esse princípio estarão conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que os nossos filhos, as nossas filhas, a nossa geração será uma geração abençoada, será uma geração próspera, será uma geração rica debaixo das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo.